Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoa a todos vocês, né, que estão aí nesse estudo comigo. Regularizar o foninho aqui e ver se está tudo bem. Amém? Hoje o estudo, amém, irmão? Vai ser sobre pecados humanos. Amém? A fonte de pecado que a Bíblia distribui para nós. Amém? Estou aqui com o livro do Evangelho compilado. O que é o Evangelho compilado? A Bíblia por versículos. Amém? Porque eu gosto de comprar muito em sebo, irmão. Eu tenho um quartinho lá em cima, não para minha glória, para a glória de Deus, mas deve ter uns 1000 livros. Que quando eu trabalhava de camelô, eu comprava em sebo, eu trabalhava, eu comprava em sebo. Aí vai deixando lá, tem uns que eu comecei a ler, parei. Tem muito livro comido. Eu tenho mais ou menos Bíblia de estudo, para a glória de Deus. Eu devo ter umas 39 Bíblia de estudo. Já fui muito de ler Bíblia, mas depois que eu perdi minhas vistas, eu comecei a perder a vontade. Um pouquinho, porque força muitas vistas. Mas graças a Deus, não sou bom de lembrar versículo. Amém? Mas Papai do Céu me faz lembrar na hora que eu estou pregando. Amém, irmão? Por isso que o apóstolo Paulo falou: o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que há de dizer. Vos fará lembrar para quê? Para crente que não é preguiçoso, que come Bíblia, que lê Bíblia, irmão. Isso é obrigação do crente ler Bíblia. Eu acho que Deus vai cobrar de todo crente ler a Bíblia pelo menos uma vez, capa a capa. Eu acho que vai ter uma cobrança de Deus. Tem uns bichinhos aqui. Amém? E eu detetizei, hein? Apareceu mais um bichinho da noite aqui, ó. Borboletinha. Irmãos, olha, o estudo é sobre pecados humanos. Eu vou ser rápido porque tem muito versículo. Amém? Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 17, 18. Diz assim, ó. Respondeu Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Tem gente que fala que a lei foi quebrada. E ele lhes perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Jesus pregando a lei, né? Que todo mundo reparte falando que a lei foi quebrada. Paulo pregava que Jesus era o Messias da Torá, nem cartas existia, mas isso está no meu outro estudo. Amém? Mateus 5,28, outro pecado, ó. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Download de Jesus dos mandamentos, né? Perigo, irmão. Tem crente que fala assim: aceitou Jesus, está salvo. Que evangelho passa, hein? É um evangelho que você tem que lutar a cada dia, irmão. Porque essa carne milita contra o corpo, até a mente do homem faz pecar. Jesus não é bobo, não. Até a mente faz pecar. Só de olhar, viu, irmão? Você olhou, tirou o olhinho, mas tem que ver o que sua mente está guardando para você. Salvação. Eu vou dizer que é quase que impossível pelo sacrifício de Jesus. Amém? Marcos 10, 11 e 12. Diz assim, ó. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Aqui está falando do segundo casamento. Amém? Pecado. Mateus 15, 18. 15, 18, 20. Mateus diz assim, ó. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho, blasfêmia. São as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Aí Jesus estava quebrando a lei cerimonial, né, irmão? Amém? Ele não estava pregando contra a lei moral, mas a lei cerimonial, que é aquela que escravizava o homem, né? Não toques, não manuseis, né? Então vamos continuar. Lucas 8:2 diz assim, ó. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Demônios que levam ao adultério. O título aqui desse versículo. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno.
E ele ainda deixa um brinde, né? Todo parasita deixa um brinde de enfermidade. Maria. Perdão. Tem uma poeirinha aqui atrás. Então aqui está falando de espírito que leva ao adultério, né? Realmente elas eram mulheres, né? Como diz o outro, de vida, não de morte, irmão. Outro dia o rapaz falou comigo assim: ô irmão, você é crente, você não pode isso, eu vou ali descer nas mulheres da vida. Eu falei assim: você vai descer nas mulheres da morte, irmão. Porque da vida não, viu? As mulheres que pregam a vida são as servas de Deus lá na igreja. Mateus 19, 17, 18 diz assim, ó: o que lhe respondeu a mulher? Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste de verdade. Quer dizer que era a mulher, né, que estava em prostituição. Aqui está falando sobre o pecado de prostituição, né? Então quer dizer que era a mulher que tinha vários amásios, né? Porque esse que tem agora não é teu marido. Prostituição. Amém? Marcos 8, 38 diz assim, ó: porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Está vendo, irmão? Envergonhar de Deus também é um pecado. Porque Jesus está falando conta aqui, se torna um pecado. Nunca tenha vergonha, irmão. Tem gente, né? Pai do Senhor, às vezes eu estou fazendo até um comentário rápido, eu falo isso. Pai do Senhor, o certo é a paz do Senhor Jesus, expressa a sua fé. Amém, irmão? Outro dia eu fui saudar o da Cristã do Brasil, e o Pai do Senhor, ele não me saudou. Aí eu, ô varão, a paz do Senhor Jesus, ele amém. Aí eu fui perguntar a ele, né? Eu falei, ô varão, por quê? Ele falou uma coisa certa, ele falou assim: irmão, a paz do Senhor, a Bíblia fala que há muitos senhores. Aí eu dei uma cutucada nele, né? Eu falei assim: irmão, a paz de Deus também há muitos deuses. Aí ele já ficou pensativo. Eu falei assim: então a paz certa é a paz do Senhor Jesus. Aí ele falou: não, paz do Senhor Jesus eu aceito, mas a paz certa é a paz de Deus. Eu falei: paz de Deus tem muitos deuses. Aí ele falou assim: mas por que você está falando que a paz do Senhor Jesus é a paz certa? Eu falei assim: porque Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então a paz certa é do Senhor Jesus, amém? Aí ele aceitou com humildade, ele falou que sempre ia falar amém. Aleluia. Vamos lá em Lucas 7, 44, 50. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher, entrei em tua casa, não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os pés com lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me deste álcool. Aqui vou pular, né, que todos conhecem a palavra, fala da mulher, né? E aqui no título está falando compaixão de Cristo. Está falando de pecado e falou da compaixão de Cristo. Fala da mulher que lavou os pés de Jesus, né? Vou pular porque não é o caso que nós estamos estudando. Outro caso, aqui o título está outro caso. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Que dizes? Isto diziam tentando para terem o que o acusar. Mas Jesus, reclinando-se em terra, com o dedo escrevendo, como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não tendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então ele lhe disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais.
Em outra parte ele falava, não pecas mais para que não te suceda algo pior. O pecado leva para pronto-socorro, o pecado leva para o hospital do câncer, o hospital da lepra. O pecado é perigoso. Amém? Marcos 7, 21, 22, diz assim, ó. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. De tudo que tem que guardar, guarda o coração, né? Porque dele procede todo o mal. Amém? Tem muito crente que por fora tá bonito, mas o coraçãozinho tá precisando ser liberto. Amém, irmão? Mateus 5, 28. Marcos 4, 19 diz assim, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aqui, ó. Sobre pecado, o escritor colocou isso aqui, ó. E ele tem a ver, ó. Cuidados do mundo. O crente foi chamado para ser separado, para servir a Deus, para dar um bom testemunho, né? E ele fica aí cuidadoso do mundo, preocupado com as coisas do mundo. Isso é pecado mesmo. Isso é pecado mesmo, tá certinho. Mateus 5, 28 diz assim, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões cavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, está o seu coração. Então quer dizer que acumular tesouro também é pecado. Por isso Jesus mandou aquele jovem rico dividir com os pobres. E tem gente que fala assim, Jesus estava brincando com o jovem rico. Não. Pode olhar Zaqueu. Ele falou assim, ó Deus, que eu defraudei alguém, vou restituir 5 vezes mais e vou dar metade dos meus bens aos pobres. Jesus não mandou ele parar não. Jesus deixa ele continuar. Amém? Então Jesus não estava brincando com aquele jovem rico não, irmão. Amém? Juntar tesouro na terra também é pecado. Tem mãe que tem muita roupa, não divide com o próximo, isso é pecado. Geladeira cheia, não divide com o próximo, isso é pecado, é acumulação. Divide, abençoa o seu próximo, irmão. Amém? Lucas 12, 15 e 21. Diz assim, ó. Então lhe recomendou, tendes cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo, aqui avareza e ambição, né? Arrazoava consigo mesmo dizendo, que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei meu celeiro. Aí fala que ele destruiu, fazer outros melhores. Aí depois ele fala assim, então direi à minha alma, tens depósito muitos bens para muitos anos, descansa, bebe e regala-te. Isso era conta no banco na época, né? Era moeda de troca. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será. Assim é o que em tesouro é tesouro para si mesmo e não com Deus. Como lá, tesouro na terra, isso é pecado. Mateus 6, 21, 32. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, e o Pai Celeste sabe que você precisa dela. Isso aqui é cuidado com o mundo, não. Isso é preocupar com o dia de amanhã, né? A Bíblia fala, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Isso é pecado. Por isso que a campanha da prosperidade, irmão, faz o crente pecar. Porque ele fica ansioso com o dia de amanhã. E a Bíblia fala para não ficar ansioso. E esse versículo também, outro versículo. Com que vestiremos, que beberemos? Isso é falta de fé. Isso é pecado. Amém? Irmão, só um minutinho. Vou abrir a porta porque o calor está demais aqui. Só um minuto, por favor.
Ô, glória. Repara não que eu tô com causa de firma de ficar em casa, viu, irmão? Amém? Não fui pra igreja hoje, segundona. Aí resolvi gravar um vídeo. Amém? Entrar um ar que tá muito quente. É uma salinha pastoral que eu tenho aqui atrás da antiga igreja Deus Amor, que eu alugava pra igreja. Amém? Então por aqui você viu, irmão, é pecado ficar ansioso com o dia de amanhã. Amém? Tá. Mateus 4, 8, 9. Levou ainda o diabo a um monte bem alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Cobiça com as riquezas do mundo também é pecado. O autor fez certo de colocar aqui. Judas, fim de sua cobiça é o título. Está lá em Mateus 27, 3, 5. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, moveu-se, devolveu as 30 moedas de prata, dizendo aos sacerdotes, tal, é aquele fato de devolver. Está falando aqui sobre a cobiça do homem, né? Pecado. Cobiçou as moedas, né? Aleluia. Vamos lá. O celular já está acusando uma memória fraca, é capaz de eu ter que dividir esse estudo de novo. Amém? Mateus 7, 21, desobediência. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Desobediência. Mateus 7, 23 diz assim: então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Iniquidade, aquilo que nos separa de Deus, né, irmão? Mateus 7, 26, 27. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos, deram como impeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Tá vendo aí, irmãos? Aleluia. Aqui está falando sobre aquele que não pratica. Amém? A Bíblia fala assim: todo aquele que ama, quer dizer, todo aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então a prática da palavra de Deus é o quê? O bem. Há 2 versículos para isso. Então a falta de prática da palavra de Deus é pecado. Amém, meu irmão? É pecado. Tá bom? Louvado seja Deus. Lucas 13, 25, 28 diz assim, ó. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos em tua presença, ensinava-vos nas suas ruas, mas ele dirá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente. Vides o reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Por que eles estão falando? Comíamos na tua presença, Santa Ceia. Tem muito crente que toma a Santa Ceia e vai perder a salvação. Amém? Isso é bíblico. Lucas 6,46 diz assim, olha: por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Então quer dizer que não fazer o que Deus manda também é pecado, segundo o autor deste livro. Amém? Não é um livro, é um evangelho ditado em seus verdadeiros versículos. Amém? Chama Evangelho Compilado. Amém? Ele é assim, ó. Ele só tem os versículos de Deus, tá vendo? Só os versículos, não fala nada mais com o título em cima. Amém?
Mateus 25, 41, 45. Então o rei dirá apertamente, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer. Isso é muito sério, viu, irmão? Tem gente que fala assim: a salvação não é por obras. Aqui está falando que é por obras. Porque tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Tive frio e não me vestiste. Então espera aí, aqui está falando que é por obras também. Tive preso, não foste ver-me. Tive enfermo, não foste me visitar. Então a salvação é por obra, porque querendo você ou não, isso aqui é um juízo final. Está falando para os que estão à esquerda e para os que estão à direita. Por isso que você não pode ler a Bíblia num versículo isolado. A minha Bíblia fala assim: não é por obras para que ninguém se glorie. Tipo assim, ninguém vai se gloriar nas suas obras, em outra tradução. Amém? Mas a mesma Bíblia que você acha que fala que a salvação não é por obras, ela é clara aqui em São Mateus que a salvação é por obra. Tive frio, isso é obra, irmão. Tive preso, não foste enfermo. Tem crente que não gosta de evangelizar, tem condição e não faz, aí entra aquele versículo: o que sabe fazer o bem e não faz, peca. Amém? Mateus 23, 3, 4. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não imitais as suas obras, porque dizem e não fazem, os fariseus. Atam fato pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem mover. Então quer dizer que você pregar e não viver, pecado grave também. Amém? Lucas 12, 47 diz assim, ó: tô meio cansado, irmão, que eu trabalhei muito, por isso que eu estou numa falta de abrir a porta. Vai chegando uma idade, o negócio vai. Lucas 12, 47 diz assim: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então quer dizer que o crente, quando sabe o que Deus quer, amém, irmão? Ele sabe o que Deus quer, que ele vai evangelizar, ele fica em casa assistindo Faustão. Ele sabe que Deus quer que ele vá no hospital, ele prefere ficar em casa assistindo televisão. Ele sabe que Deus quer que ele compre um panfletinho para evangelizar alguma coisa. Ele gasta dinheiro com qualquer outra coisa, com açaí, mas não compra um panfleto para evangelizar. Amém? A Bíblia está falando isso aqui. Você sabe que Deus quer que você ore de madrugada, você vai assistir filme. Sabe que Deus quer que você jejue, você vai comer um pão com mortadela. Amém? Está aqui: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem se fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Isso é inferno, viu, irmão? Isso é mais uma prova que o inferno é real. Amém? Será punido com muitos açoites? Lago de fogo é queimar. Por que aqui está falando punido? Do dia o irmão estava querendo que eu desse um bocado de versículo do inferno para ele, e esse foi um dos que eu dei e ele calou. Parábola do rico e do Lázaro. A Bíblia é clara sobre o inferno. Amém, irmão? Lucas 12, 48 diz assim: aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, receberá poucos açoites. Olha aí, ó. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito confia, muito mais se lhe pedirão. Muitos açoites, poucos açoites. O católico prega o purgatório a partir daqui, né? O perigo esse versículo. Os católicos pregam o purgatório nisso aí. Eles batem o pé e falam que tem um purgatório. Amém? Eu acho que há tipos de sofrimento diferentes no inferno. Eu já escutei vários testemunhos de inferno na minha vida, e em vários tinha vários tipos de sofrimento, né, irmão? Os irmãos que contaram as visões. Eu acho que isso é o muitos açoites, poucos açoites. Perdão, gostei no fone. Amém? Muitos açoites, poucos açoites. Esse fone meu filho me emprestou, irmão. Mas eu vou comprar um fone melhor, que tem irmã reclamando do som. Amém? Aí meu filho me emprestou esse aqui, mas em nome do Senhor Jesus, ora que eu vou comprar um fone melhor para mim. Amém? Que ele já está reclamando lá do fone com medo de eu estragar. Tá bom? Deus abençoe meu filho mais velho. Então diz assim, ó. Mateus 24, 6. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário que assim aconteça. Levantará nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares. Amém? Não entendi por que esse versículo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade aumentando. É os dias de hoje, né, irmão? Complicado. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Amém? Dias de vingança, para se cumprir tudo que está escrito.
Ouvireis o que vos dito, Mateus 5:21, diz assim, ouvireis o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Matar, lógico que é pecado, né? Lucas 18:20, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho, né? É aquela mesmo que ele disse para o jovem rico que nós já lemos. Amém? Mateus 26:48-56. Ora, o traidor lhes havia dado um sinal, aquele a quem eu beijar, traição. Amém? Fala também do Pedro cortando a orelha. Aqui está falando contra a violência. Fala da traição de Judas e Pedro cortando a orelha. 2 tipos de pecado. Lucas 9:51-56 diz assim, aconteceu que se completaram os dias em que deveria ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante intrépida resolução de ir a Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para ali preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto era de quem decisivamente ia para Jerusalém, porque eles tinham uma rincha contra os judeus. Vendo, pois, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse, não sabeis quais espíritos sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir almas, mas para dar vida e a dá-las em abundância. Teve uma irmãzinha num comentário, que eu mandei aquele recado, né, para o pastor, que uma irmãzinha escreveu lá embaixo assim, você vai morrer, você está tocando no ungido, você vai ver, você não vai passar dessa semana. Eu falei, não saber de quais espíritos sois, minha irmã. Filho do homem veio para dar vida. Tem irmão que é macumbeiro, irmão, isso é macumba. Isso é macumba, desejar a morte dos outros, ameaçar as pessoas, né? Pôr medo nas pessoas com ameaça, isso para mim é macumba. Isso não é de Deus não, irmão. Isso não é de Deus não. Amém? Isso não é de Deus. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando se profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. É o pai da mentira, está falando da mentira, né, irmão? Trem de crente mentir, o diabo é o pai da mentira. Como é que você pode falar que é filho de Deus se você está falando mentira? Sendo que a Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Todo mentiroso, o diabo é o pai dele. João 10:10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e dar em abundância. Que está falando agora pecado da incredulidade. Lucas 24:25. Então Jesus disse, honestos, tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Eles estão falando de pecado de incredulidade agora. Mateus 17:17. Jesus exclamou, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Se Jesus repreendeu, aí o escritor colocou como um pecado. Eu não duvido não. Amém? João 3:18. Quem nele crê não é julgado, e quem não crê já está julgado, porque não crê no homem, no unigênito Filho de Deus. Incredulidade parece que é pecado mesmo, viu, irmão? Ser incrédulo, isso é um pecado. Entristece o Filho de Deus. Parece não, é. João 3:36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tá vendo? Deus mandou o Filho de Deus. Você não creu, você está em pecado gravíssimo. João 5:38. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Realmente, credulidade é pecado. João 5:44. Como podeis crer vós que aceitais glória um dos outros, contudo não procurais a glória que vem do Deus único? João 5:46-47. Porque de fato, se credes em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito.
Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Amém? Vou ser bem rápido agora. Está falando da dúvida de Pedro. Respondeu Pedro: És tu, Senhor? Se és tu, Senhor, manda comigo, manda também eu andar sobre as águas. A dúvida de Pedro. Está falando do fermento da incredulidade. Fermento da incredulidade. Percebendo Jesus, porque discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não teres pão, não compreendeis ainda, não vos lembrais de 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães, que os 4.000, e quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus? Aqui embaixo também está falando: por isso morrereis em vosso pecado, porque não credes que eu sou, assim morrereis. Incredulidade. Sobre Tomé: põe aqui teu dedo em minhas mãos. Incredulidade. E em João 10 fala assim: rodearam-no, pois, os judeus, e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Filho de Deus, disse francamente, respondeu Jesus: já vos tenho dito. Né? É a incredulidade também dos fariseus. Amém? Agora aqui está falando: dúvida que impede o milagre. Marcos 12, 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê, se fará. Criação do mundo. O que diz, assim será com ele, irmão. A igreja podia fazer tanta coisa. É a pior igreja de todos os tempos, é a do século XXI. Dúvida dos apóstolos. E quando chegaram para junto à multidão, aproximou-se dele um homem, ajoelhou e disse: Senhor, compadece do meu filho, porque é lunático. Fala daquela parte que ele estava no monte transfigurando, os discípulos sem fé, aí ele chegou, né? E orou, e os jovens foram curados. Aí depois o discípulo falou: porque ele é a caça de demônio que só sai com muito jejum e oração, né? Tem muitos teólogos que comparam a palavra fé com orar, né? Jesus fala: porventura, quando o filho do homem vier, acharei fé na terra? As virgens loucas e prudentes. Tem muita gente que fala que aquilo ali também está falando sobre oração. Tem muito teólogo que compara a fé com oração, porque os que têm fé clamam mais, ajoelham mais, põem o rosto mais no pão. Muitos teólogos. Amém? Louvado seja Deus. E aqui, Mateus 21, 28. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando o primeiro filho, falando: vou trabalhar na vinha. E respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero, pois arrependido foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Forte essa palavra, né? Porque João veio, vós outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis, afinal, para acreditar nele. Incredulidade. Agora sobre a inveja. João 3,26. E foram ter com Jesus e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando a todos, e lhe saem ao encontro. Inveja, que está falando que é inveja, né? Os discípulos tiveram inveja de João, né? Vamos lá. Mas falou João e disse: mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Que está falando que era inveja dos discípulos, segundo o escritor, né? Marcos 7, 21, 22. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o critério que julgar, sereis julgados, com a medida com que medis, vos medirão. Mas Jesus lhe disse: não proibais. Isso é sobre o julgamento, né? Juízo temerário é lá em cima. Mas Jesus lhe disse: não proibais. Quem não é contra vós, outros é por vós. Respondendo aquela parte, porque aqui já é outra coisa.
Amém? Já é juízo temerário. Marcos 7, 21, 22. Porque do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, prostituição, os furtos, homicídios, adultério, avareza, malícias, dolo, tarará, tarará, o que nós já lemos, né? Tá falando o que sai do coração do homem. Agora aqui está falando de juízo temerário, né? Não julgueis para que não seja julgado, né? Está falando do juízo, pecado. E agora está falando segundo a aparência. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Está falando que é pecado, o escritor. E segundo a carne. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. João 8,15. Está falando que o julgo segundo a carne também é pecado. Agora está falando aqui em Lucas 16,15. Mas Jesus lhe disse: vós sois que vos justificai a vós mesmos diante dos homens. Pecado justificar demais. Mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação perante Deus. Forte, hein? Mateus 9,4, também justificação. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos, disse: por que coagitais mal em vosso coração? Amém? Agora, sobre a maledicência, palavras ociosas, né? Está lá em Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem no juízo darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras sereis justificado, e também pelas suas palavras sereis condenado. Palavra frívola. Precipitadas, frívolas, perigosas, ser dita, né? Aí, irmão, agora eu vou ler alguns versículos, porque já estou começando a sentir uma falta de ar. Confere a Bíblia lá também, sobre o coração e a fonte. Lucas 6, 45. Fala: o homem bom do bom tesouro sai o coração, o homem mau do mau tesouro sai o coração, né? Sobre murmuração. Por que tanto não vos inquietais dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Murmuração é pecado, meu irmão, gravíssimo. Amém? Mateus 6, 31 e 32, esse versículo. Mateus 5, 37 diz assim, ó: seja, porém, a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Isso também é pecado. A gente, né? Não pode jurar, não pode fazer nada. Mateus 15, 36 diz assim: ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ele está falando da tradição dos homens. Língua para bendizer. Mateus 6, 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem. Amém? Está falando aqui para não maldizer. Amém? E muitos outros pecados aqui, viu, irmão? Muitos outros pecados. Vou ler um de cada para adiantar. Materialismo, fala assim, ó. Mateus 6, 19 e 21. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça não come. Agora eu vou ler mais um de materialismo, né, que está lá em Mateus 6, 29 e 21, esse que eu li. Agora eu vou ler outro. Dinheiro é um Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer um ou desamar o outro. Está lá em Mateus 6, 24. É sobre materialismo, sedução da riqueza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo a sufocam. Amém? Tem sobre materialistas perdidos, falando do moço rico, falando do filho pródigo, né? Que fala materialistas perdidos. E colocou o moço rico e o filho pródigo. Tá vendo? Materialistas que se perderam na sua materialidade, né? Os que amam os bens material, realmente. Dois que se perderam. O moço rico, o filho pródigo. Aí também fala do rico insensato. Aquele que proferiu ainda uma palavra dizendo: o campo do homem rico produziu com abundância, razoável contigo, né? Sob os maiores celeiros. Amém? Vem de longe do templo. Outro pecado grave. Era os que estavam vendendo e Jesus saiu e chicoteou tudo no chão. Tá vendo? É sobre os materialistas agora, né? E sobre Judas. Está falando de Judas, as 30 moedas. Materialista. Está falando do rico incompassivo. A palavra do rico e do Lázaro, que rico não ajudava, materialista. Amém? Louvado seja Deus. Mentiras. O diabo é o pai da mentira. Do coração procede. Falando sobre hipocrisia, hipócrita, né? Que é uma mentira, né?
Eles vivem, eles pregam, mas não vivem. Tá falando, né? Tá falando dos falsos religiosos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçado de ovelha. Amém? Ele está pregando também contra os escribas e fariseus, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Está falando também, ó, Lucas 12:1, posto que a multidão, milhares de pessoas aglomeraram, a ponto de um atropelar o outro, disser. E o Jesus disse, né, nesse momento, acautelai-vos do fermento dos fariseus. Agora está falando do pecado de omissão. O Senhor espera fruto. Todo ramo que estando em mim não dá fruto é uma omissão, viu, irmão? Ele está certo, né? Esse será cortado para dar mais fruto. E o que não dá será, né? Então, é um pecado de omissão. Aquele que foi condenado por enterrar os talentos. Aqui está falando que é pecado de omissão. Ele enterrou os talentos. Amém? Ele sabe fazer o bem e não faz. É um pecado. Outra prova que quem sabe fazer o bem e não faz, peca. Amém? Pecado de idolatrar mamon. Ninguém pode servir a dois senhores. Pecado. Pecado de omitir socorro. Porque tive fome e não me deste comer. Pecado. Pecado de ser infrutífero, omisso à obra de Deus. Ou fazer a árvore boa dar bom fruto, a árvore má dar mau fruto. Infrutífero. Está falando aqui. Ou dormir sem vigilância, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio. Pecado. Segundo o escritor, Deus espera mais um pouco. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, vindo procurar fruto, não achou. Aí fala, Senhor, deixe nós adubar mais. Aí está falando aqui, né? Aviso de advertência: toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Amém? Agora sobre o orgulho. Verdadeiros pavões, o título fala assim, praticam, porém, todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens. É o pecado do orgulho, está lá em Mateus 23, 5, 7. Pretensiosos. E ele lhes perguntou, o que quereis que vos faça? Respondeu-lhe, permite-nos que na tua glória assentemos um à tua direita, aquela pergunta dos discípulos, e um à tua esquerda. Aí Jesus falou, isso é só o Pai. Aí ele está colocando os pretensiosos, pecados, os primeiros lugares, reparando que os convidados, se escolhiam os primeiros lugares, propôs uma parábola. Negócio dos primeiros lugares, Jesus é contra isso aí, pecado. Exibicionista, guardai-vos de exercer vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos pelos homens. Esse que, né, tudo filme. Sou contra, irmão, sou contra, sempre você. Eu orar no monte e filmar. Olha que coisa mais sem lógica. A Bíblia fala, fecha a porta dos seus aposentos e ora em secreto. Você chegar no monte, filmar o irmão, a irmã está mais de 60 dias de jejum. E aí, irmão, eu vou conseguir, eu tenho oração, irmão, em 60 dias perdeu o galadão todinho, irmão. O que a mão esquerda faz, a direita não pode saber. E aqui está falando esse pecado, né, dos exibicionistas. Você é um exibicionista, que chega na igreja, não pode chegar o dirigente, o voo da águia, é os exibicionistas, irmão. Isso é ridículo, amém? Oração do orgulhoso. O fariseu posto em pé orava para si mesmo, eu sou fiel. Aí o outro falava, oh, Deus, tem misericórdia de mim. Está falando o orgulhoso. Preocupação, quem é maior? É o título. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos. O que discorria pelo caminho? E eles guardavam em silêncio, porque pelo caminho discutiam quem era maior. E Jesus, pegando a criança, todo mundo já conhece. Amém, irmão? E aqui o de humilhação, pois todo que se exaltará será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Roubo e furto. Sabei os mandamentos, não matarás, tal. Assaltante, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem, aí fala da parábola do rico e do ladrão. Agora do ladrão de almas. No título, em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas é ladrão e salteadores. Amém, irmão? Vários tipos de pecado fiz pela fé, estou sentindo uma falta de ar. Amém? Estava trabalhando até agora. Amém, irmão? O importante é que todo ser humano, quando peca, sabe que está pecando, viu, irmão? Amém? E você viu aí o perigo, o pecado dos exibicionistas, dos pavão, que quer aparecer. Horrível, irmão. Horrível. Seja crente para Jesus em silêncio.
Amém? Que o seu Pai que vem em secreto recompensará. Irmão, esse foi o estudo mais difícil que eu fiz. Estou muito cansado sem ela. Vocês viram aqui que eu dobrei e fui pela fé. Amém? Mas todos os versículos, irmão, já conhece a Bíblia, deu para entender. É o estudo dos pecados do homem. Amém? Perdão por esse estudo ter sido mais empurrado. Estou cansado. Deus abençoe. Fique em paz. Durma em paz. Que sua família seja abençoada. Que você tenha amanhã um dia de vitórias. Amém? Que Deus abençoe você.